E o autor do projeto, senador Alessandro Vieira, esse jovem que acertou na mosca em trazer uma peça para proteger a sociedade brasileira e suas instituições. A lei, denominada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, tinha como principal objetivo combater o discurso de ódio e notícias falsas por meio de regulamentação da internet. Mas a pergunta que não quer calar: por que esse projeto de lei não foi aprovado? Por que foi tão mal recebido e tão mal debatido? Tudo começou no dia 25 de junho de 2020, em que o Senado aprovou com grande maioria o projeto de lei 2630 de 2020, proposta pelo senador da República Alessandro Vieira. Projeto que tinha como objetivo combater a desinformação e manter a responsabilidade e transparência na internet. Mas antes de tudo, como funciona a tramitação de um projeto de lei federal? Bom, depende de diversos fatores, mas basicamente um projeto, quando é apresentado, ele vai passar pelas comissões às quais ele é relacionado, como por exemplo a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do Congresso brasileiro. Essas comissões fazem uma análise prévia de qualquer projeto. Portanto, um projeto vai passar pelas comissões. O problema é que as comissões também foram capturadas. A gente tem uma comissão, a Comissão da Previdência Social, você imagina, aposentadoria, Seguridade Social. Essa comissão foi capturada por agentes do ecossistema de desinformação e nessa comissão foi aprovado recentemente o fim da união estável, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, um retrocesso brutal. É menos o regimento da casa, como as leis tramitam, e muito mais o funcionamento político. Após as comissões aprovarem, emendarem o projeto, o presidente das casas coloca na pauta, e da pauta vai para a votação. Então, o projeto do Orlando Silva não foi até agora pautado para ser votado. Ele continua sendo negociado, sendo remodelado até que talvez, nós não podemos fazer um exercício de futurologia, talvez o deputado, o relator, consiga chegar num consenso mínimo e aquele consenso seja aprovado. Mas não aconteceu dessa forma com o projeto de lei 2630. Podemos ver que ele foi discutido com muita urgência e pouco debatido. Ele saiu do Senado e passou pelas mãos de diversos relatores. Muitos senadores que votaram contra esse projeto fizeram muitas propostas e alterações. O projeto, após ser aprovado pelo Senado, transitou para a Câmara dos Deputados. E embora em 2020 ele tinha sido também mal recebido, foi em 2023 em que a confusão toda tomou grandes proporções. Quando chegou à Câmara, o então presidente da Casa, Rodrigo Maia, nomeou o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, como relator. E depois de 3 anos de tramitação, o projeto poderia ser votado no plenário da Casa, pois teve o requerimento de urgência aprovado, dispensando a necessidade de o tema ser debatido em comissões temáticas. No dia 28 de abril de 2023, a última versão do projeto 2630 foi apresentado por Orlando Silva, e é nessa data em que toda a confusão começa, pelo fato de que o objetivo de combater a desinformação que a proposta original tinha já não era o objetivo principal. Houve grandes emendas sugeridas, complementos necessários, como a inclusão de imunidade parlamentar na internet, que os políticos já possuem, e o mais importante, a exclusão do órgão regulamentador. Orlando Silva certamente amarrou bonitinho o projeto, ele tem alterado o texto via negociação política, ele próprio tem alterado o texto via negociação política para tentar angariar apoios para o projeto e assegurar que lá adiante ele seja aprovado, mas nada impede, quando esse projeto seja pautado, outros parlamentares, inclusive refratários ao projeto, venham e apresentem novas emendas, porque é prerrogativa do parlamentar. De fato, os parlamentares já contam com esse instituto que é importante, a imunidade em relação às suas ideias, ao debate público. Imaginem
o Brasil passando por um novo regime autoritário. É importante que os parlamentares tenham a liberdade de expressar suas ideias no pleno exercício das suas funções e das suas prerrogativas. O que os parlamentares querem agora, sem querer generalizar, mas tanto é que foi incorporado ao projeto, é, digamos assim, uma licença para matar. É uma licença para tangenciar o discurso de ódio, uma licença para se aproximar da homofobia, do racismo, do ataque às mulheres, que alguns parlamentares são useiros e vezeiros em atacarem as mulheres, tanto as parlamentares como o gênero feminino de uma forma geral. Os parlamentares querem uma imunidade absoluta, uma unidade plena, para que nas suas plataformas digitais, nos seus perfis, eles possam ter uma licença que nós, cidadãos comuns, não teremos. É o projeto de lei 2630, cuja urgência foi aprovada na semana passada, no movimento de combater desinformação, garantir liberdade de expressão, responsabilidade para as plataformas e transparência na internet. Esse é um tema, presidente, que não é do governo nem é da oposição, é um tema do Brasil. É de conhecimento que o deputado Orlando Silva queria fazer esse projeto passar com urgência devido aos acontecimentos recentes que foram causados pelas fake news, como o caso 8 de janeiro. Mas tudo isso tem que ser legislado com muito cuidado. Eu não vejo problema em demorar mais para legislar. Eu não vejo problema em discutir mais. O problema é não legislar, porque se não legislar, duas coisas acontecem. As empresas continuam com poder total, sem responsabilidade, e o Alexandre de Moraes vai legislar. Se o cara tá achando bom, eu não acho. Isso que você tá falando é interessante, porque tem dois pontos. O primeiro é... Isso daqui os caras estão tentando fazer passar o mais rápido possível, né? Não há necessidade. Porra, obrigado. Era só isso que eu queria mesmo. Não há necessidade. Você pode discutir. É bom discutir. Agora é sempre bom trazer a discussão para coisa concreta. Tá, me mostra aqui qual é o artigo que está causando a sua preocupação. Teve a preocupação da bancada evangélica. Porra, vai discurso religioso. Teve deputado colocando que ia proibir divulgação da Bíblia. Eu vi. Porra, mostra aqui onde é que você achou esse troço. O cara não consegue mostrar, porque não tem. Logo no começo você diz que garante a liberdade de sátira, a liberdade religiosa, de expressão política, tá tudo lá, já tá preservado. E não é porque a gente quer bonzinho não, é porque a Constituição diz que é assim. Vimos que o projeto de lei 2630 foi um projeto sabotado. Não sabemos se ele foi feito dessa forma por pura ignorância ou má fé. Mas podemos ver em sua originalidade que não há abertura para a censura, e sim um pedido de controle por parte das grandes empresas em combater a desinformação e o discurso de ódio, porque hoje em dia somente os criminosos usuários são punidos. As redes sociais nada fazem para evitar esse tipo de comportamento. E a população pode fazer algo a respeito, agora que sabemos todas essas informações? Nós temos um déficit de participação muito grande no processo legislativo. A Constituição Federal prevê que a população possa participar do processo legislativo via plebiscito, referendo, projetos de iniciativa popular ou audiências públicas, que foi incorporado mais recentemente. Não está no texto constitucional. A Constituição tem 35 anos. Nós tivemos um plebiscito sobre formas e regimes de governo. Nós votamos entre parlamentarismo, presidencialismo, monarquia e república em 1993. Nós tivemos um único referendo sobre o Estatuto do Desarmamento. Nós votamos em 2006 se nós queríamos que a população brasileira fosse proibida de comprar armas. Eu votei pela proibição, nós perdemos. Ganhou no referendo ao Estatuto do Desarmamento, foi um plebiscito que eu falei, em 93. Em 2006 foi um referendo desse artigo do Estatuto do Desarmamento e mais, nada mais. Em 35 anos, nós brasileiros só votamos alterações de lei apenas 2 vezes. Isso na Argentina, no Chile, na Europa acontece o tempo todo. Seria muito bom que um projeto como esse fosse, digamos, para um plebiscito. E aí nós votaríamos, mas não está no radar e não virá. A população brasileira deve intervir mais na política e tirar suas próprias conclusões quando tiver oportunidade. Ela não deve seguir pela opinião de seus representantes,
E sim, ela deve ter suas próprias opiniões, lendo as propostas, cobrando seus representantes, participando de reuniões e debates públicos. Enfim, agora esse projeto não está mais em nossas mãos. Então, como podemos combater as fake news no dia a dia? Bom, essa é a chamada pergunta de $1 milhão. Como combater a desinformação? A gente precisa desconfiar de tudo a priori. Tudo que a gente recebe, nós devemos desconfiar. Então você precisa verificar se aquilo que você quer mandar para as outras pessoas é de fato verdadeiro. Só que as pessoas não mandam fake news para informar o outro, mas para confirmar aquilo que ela já pensa, o chamado viés de reforço. Nós, cidadãos, devemos checar se uma informação é verdadeira antes de passar adiante, verificar com fontes confiáveis, parar de querer ser a agência de notícias. Tem uns chatos que compartilham aquilo que todo mundo já sabe, saiu no G1, no UOL, no Estadão, ele vai querer colocar lá, por quê? Para passar por bem informado? Vai ser chato, todo mundo já sabe. Não precisa para ganhar likes, para ganhar cliques, para passar por bem informado. Como combater a desinformação? Primeiro, responsabilizar os políticos que se elegem usando essa estratégia. Não dá mais para passar pano para políticos que se elegeram por desinformação. E já há uma grande condenação. Muita gente ganha dinheiro com desinformação. Tem plataformas de vídeo, tem perfis que monetizam a desinformação. Então precisa estrangular financeiramente quem ganha dinheiro com desinformação. É necessário também, por fim, esse investimento na educação digital, no letramento digital. Isso não é uma tarefa só para as escolas, é para todo mundo, é para nós, professores, para vocês, estudantes de um assunto como esse, de audiovisual, comunicação social. Cabe a todos nós combatermos a desinformação o tempo todo. O projeto de lei 2630 foi arquivado, mas não foi jogado fora. Ele pode e deve ser posto novamente para debate, pois regulamentação é um tema que precisa ser bem debatido e o cidadão brasileiro deve ser incluído nesse debate.